Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 29 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Êxodo, capítulo 22, versículos de 20 a 26. Não prejudique o pobre, não maltrate a viúva e o órfão, nem o estrangeiro. A partir da experiência da escravidão do Egito e da libertação, Israel escreve a sua lei, ou melhor, Deus dita essa lei. O pobre deve ser o centro de tudo, porque Deus te amou quando você era mesmo pobre, te amou e escolheu porque você era o mais pobre e pequenino do mundo inteiro. Nunca podemos esquecer de onde viemos e onde Deus nos alcançou. O comportamento de Deus deve se tornar o nosso também. Do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Quem toca o pobre, toca o coração de Deus. Estamos ainda no Antigo Testamento, mas tudo é muito claro. Deus sempre toma as dores do pobre. Quem toca o pobre toca a pupila dos olhos de Deus. Ai de quem prejudica o pobre, porque minha cólera se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Vale a pena hoje nos concentrar sobre uma frase que, sem dúvida, toca a todos nós, a nível de simples justiça. Observe o que se fala nesse trecho do Êxodo. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O que é um penhor? O vocabulário responde: é um bem móvel ou imóvel dado como garantia de um negócio. Ou seja, primeiro o pobre compra uma coisa e dá o seu mantelo, que é também o seu único cobertor, como garantia de pagamento. Segundo, chega a noite e o pobre ainda não arrumou o dinheiro para pagar. O que você faria? Tome cuidado, porque se você pensar, o justo é justo, ele não me pagou e eu fico com o seu cobertor como garantia, então o próprio Deus se colocará contra você, cheio de cólera. Assim fala a palavra: minha cólera se inflamará e eu vos matarei à espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Não é fácil entender isso, mas é fundamental para todos nós da Missão Belém. Essa palavra nos diz que qualquer negócio, qualquer justiça humana, comercial, para diante da necessidade imediata do pobre. Se você estrangular o pobre, Deus estrangulará você. Não se trata somente de ser bonzinhos e dar uma esmola, mas de imitar a justiça de Deus
e a justiça de Deus é tratar o pobre como meu irmão. Pense um pouco na parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Aparentemente o rico nada fazia de mal. Não se diz que o rico roubava, que fazia falcatrua, nada disso. Simplesmente que era insensível ao pobre Lázaro e muito sensível à sua barriga, ao seu apetite, aos seus banquetes. Pois bem, por causa disso foi condenado ao inferno eterno, porque diz Deus, desde as primeiras páginas da Bíblia, pedirei conta da vida do homem ao homem e a cada um do seu irmão. Só talvez eu o guarda do meu irmão? Sim, responde Deus, você é responsável do teu irmão, sobretudo se ele for pequenino e incapaz de bastar a si mesmo. Quer ser amigo de Deus? Seja ativo amigo dos pobres. Não queira comer tranquilo quando tem alguém que passa fome diante de você. Isso toca os mínimos detalhes da nossa vida. Por exemplo, tem várias pessoas no nosso Brasil que têm o costume de deixar um pouco, às vezes até muita, comida no prato no final do almoço ou da janta, e esses grãos de arroz ou até de mistura são jogados no lixo. Faz parte da cultura, dizem, mas quantas pessoas no Haiti, por exemplo, poderiam matar a sua fome com esse desperdício? A luta contra o desperdício deve iniciar dentro do nosso prato. A roupa que sobra no teu armário faz falta no armário dos pobres. Essa é a verdade. Todos somos chamados a refletir sobre isso, ricos ou pobres que sejam. Deus nos pedirá conta de tudo isso. No Haiti, as crianças comem biscoito de barro, comem terra igual aos vermes, para matar sua fome, e você se permite de desperdiçar a graça de Deus que está dentro de um prato? Quanta água eu desperdiço esquecendo a torneira semiaberta, enquanto que no Haiti uma criança toma água do esgoto porque não tem o que beber. Isso atrai sobre nós a ira de Deus. Vamos, portanto, lutar, irmãos, para construir a família de Deus, para construir a família que Deus quer. Acima da justiça humana está a justiça de Deus, que se chama fraternidade, compaixão, amor. Essa é a lei suprema. O fato é que a maior causa de pobreza hoje seja o vício, o pecado, não justifica o abandono do pobre. Bem sabemos que o melhor modo de vencer a pobreza é evangelizar, porque quando entra o Evangelho, entra também uma vida saudável, uma vida longe dos vícios, uma vida ativa, e isso cria, sem dúvida, riqueza. Então, o melhor modo para destruir a pobreza, a raiz da pobreza é a evangelização. Assim também, se houvesse uma forma de exploração, a pessoa que explora, quando se coloca diante do Evangelho, não pode mais continuar a fazer isso. Mas hoje, normalmente, a pobreza está ligada aos vícios. Então, se você não mata os vícios, você está fazendo manutenção de miséria. Você está dando dinheiro a um usuário de crack e ele vai comprar crack em vez que pão. Então, precisa pensar muito bem em como nós podemos ajudar o pobre, em como devemos fazer para ajudar o pobre. Uma coisa é certa, não é possível a insensibilidade, não é possível ignorar o pobre. O fato que ele esteja no vício não justifica o fato que eu me feche nos meus negócios, nem mesmo ignore ele. Eu devo me desdobrar para dar o que ele precisa. Em primeiro lugar, precisa de Deus. Depois, provavelmente, precisa que eu dê um lanche para ele, sente ao seu lado, coma com ele, ofereça um banho, uma acolhida, que ofereça sobretudo uma casa de restauração. Mas o meu coração está sempre junto com o pobre. Hoje o meu amor ao pobre não se manifesta somente em partilhar o dinheiro
e os meus bens, como fazemos com a Haiti, por exemplo, o apadrinhamento dos vozinhos ou das crianças de rua. E isso precisamos mesmo que haja também esta partilha econômica, senão não vamos construir a Nova Guadalupe, não conseguimos manter as crianças no oratório. Mas entendemos que existe uma forma de partilha diferente para cada pobreza, como existe uma medicina diferente para cada doença. Eu preciso ajudar o pobre a vencer a sua pobreza. Devo dar o que ele precisa e não o que o afunda mais na preguiça e nos vícios. Por exemplo, se eu dou o dinheiro ao irmão que está na rua, na Cracolândia, eu sei que ele normalmente vai comprar droga ou cachaça. Ele não precisa de dinheiro, mas precisa de amor, de atenção. Sobretudo, precisa de Deus. Precisa que eu o convide para vir para a nossa casa de acolhida. Eu amo o pobre caído na rua, parando, conversando com ele, dando um abraço, lendo com ele um salmo, uma página da Bíblia, convidando a vir para uma casa de acolhida, como repetimos sempre. Vamos hoje nos perguntar de qual forma, no meu pequeno mundo, posso viver a fraternidade com os pobres, como Deus me pede. Agora vamos escutar novamente o trecho de hoje para entender profundamente a vontade de Deus. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Vamos parar um pouco e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e nos questionam.
Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que seja uma atitude concreta de amor para com os pobres que estão diante de mim, ao meu redor ou até no Haiti. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Cuide dos pobres como Deus cuida de você. Paz e alegria a todos. Não faça mal algum ao pobre. Paz e alegria a todos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, pois ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e
e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, me fazeis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele